Bom dia, eu sou Catarine e trago para vocês as principais notícias do mercado financeiro para hoje, quarta-feira, 26 de fevereiro. Bom, falando um pouco do último pregão, o Ibovespa encerrou o último pregão com uma alta moderada de 0,46%, atingindo 125.979 pontos. O avanço foi impulsionado pelo desempenho positivo dos papéis do setor financeiro e pelo alívio nos juros futuros, um reflexo do IPCA 15 de fevereiro que ficou abaixo das expectativas. No entanto, o índice teve seus ganhos limitados pela desvalorização da Petrobras e Vale. Os juros futuros registraram uma queda moderada acompanhando o recuo dos rendimentos dos Treasuries e a divulgação do IPCA 15. O IPCA 15 apontou uma aceleração da inflação para 1,23% ao mês, abaixo da projeção de 1,37%. Em 12 meses, a inflação subiu 4,5% para 4,96%, com destaque para o aumento nos preços da energia elétrica, que avançaram incríveis 16,36% após a redução observada em janeiro devido ao bônus de Itaipu. O grupo de educação também contribuiu para a alta, refletindo os gastos sazonais com material escolar e matrículas. Apesar do dado levemente abaixo do esperado, as projeções de inflação para 2025 seguem estáveis em torno de 5,65%, conforme o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira. O mercado também acompanhou o leilão do Tesouro, que resultou na venda de 2,150 milhões de NTNBs. O montante ficou abaixo da oferta da semana anterior, que foram vendidos 5 milhões de títulos, inclusive a maior emissão desde 2021. Além disso, investidores repercutiram o resultado da pesquisa CNT, que apontou uma piora na avaliação do governo Lula. No mercado de câmbio, o dólar teve leve alta de 0,05%, praticamente estável, encerrando o dia a R$ 5,75 durante a manhã. A moeda norte-americana chegou até a subir praticamente 1%, influenciada pela inesperada piora do índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos, gerou uma aversão ao risco, porém ao longo da tarde o fluxo foi positivo para o mercado brasileiro, impulsionado pelo IPCA mais brando e também pelos resultados da pesquisa CNT. Após atingir um pico de R$ 5,80, o dólar perdeu força, acompanhando a desvalorização global da moeda americana e a queda nos rendimentos dos Treasuries, diante também dessas incertezas sobre a economia dos Estados Unidos. Entre o destaque positivo do Ibovespa, as ações da Azul dispararam, ainda refletindo os resultados do quarto trimestre de 2024. A Embraer também registrou uma alta após o anúncio de que a companhia japonesa ANA Holdings encomendou ao menos 77 aeronaves, das quais 20 serão da fabricante brasileira, ou seja, um investimento estimado de 14 bilhões de dólares. E o recuo dos juros futuros também beneficiou o setor do varejo, impulsionando as ações. Já no lado da ponta negativa, as commodities pesaram negativamente sobre o índice. A queda dos preços do minério de ferro e do petróleo penalizou as ações da Petrobras e da Vale. Outro destaque negativo foi a Camil, que registrou baixa após o JP Morgan rebaixar a recomendação dos seus papéis. Bom, falando agora efetivamente da agenda do dia, aqui no Brasil teremos uma quarta-feira movimentada, dados muito relevantes, como por exemplo o CAGED, que vai poder indicar para a gente a criação de mais de 100 mil empregos em janeiro, como mesmo foi falado pelo ministro do Trabalho, o Luiz Marinho. E além disso, o governo deve liberar também os 12 bilhões de reais por meio da medida provisória do FGTS, um esforço de Lula para recuperar a popularidade. Já o Tesouro Nacional divulgará o relatório mensal da dívida pública referente a janeiro de 2025, vai ter a coletiva de imprensa às 15 horas e transmitida no canal do próprio Tesouro no YouTube. Como foi falado, outros investidores oscilaram entre comemorar a nova pesquisa eleitoral, que apontou essa forte queda da aprovação do governo, porém a preocupação com as medidas populistas
que se multiplicam no Planalto. Paralelamente, a gente ainda tem a temporada de balanços e hoje promete movimentar bastante o mercado porque teremos a Petrobras divulgando seus resultados após o fechamento e também teremos a BEV, Klabin e a WEG que vão apresentar antes da abertura. Falando agora de Estados Unidos, a fraqueza dos dados econômicos continua a gerar uma cautela e hoje a agenda está mais tranquila, está mais esvaziada, serão apenas divulgadas as vendas das novas moradias e também o estoque de petróleo. Também teremos o Tom Burke e o Rafael Boschick, membros do Fed, que farão pronunciamentos e imagina-se que talvez possa dar pistas sobre a trajetória da política monetária. Outro que é interessante também acompanhar é justamente o avanço das negociações entre Trump e Zelensky, além da decisão do presidente americano de iniciar um estudo para uma nova tarifa de importação sobre cobre, sob o argumento de uma segurança nacional. O mercado também aguarda o balanço da Nvidia, que vai ser divulgado após o fechamento do pregão. Na Europa, os mercados estão operando em uma alta, estão impulsionadas pelo balanço das empresas da Danone, da Stellantis, da Aston Martin Laguna e também o próprio cenário geopolítico, já que a Ucrânia e os Estados Unidos chegaram a um acordo para o desenvolvimento conjunto de recursos naturais, o que inclusive pode ajudar a reduzir as tensões, ainda mais que Trump está se esforçando para um cessar-fogo na Rússia. A França espera que os Estados Unidos apoiem as tropas europeias na manutenção da paz, assim como foi acordado. Na Ásia, os mercados fecharam em alta. Hong Kong se destacou com uma forte alta, superior a 13%, impulsionado pelo otimismo em relação aos avanços tecnológicos da China e também sua capacidade de revitalizar a economia. Hong Kong anunciou um orçamento voltado para se tornar um centro de inteligência artificial. Então vai ser destinado $1 bilhão para que Hong Kong avance em pesquisas de desenvolvimento no setor. As ações de tecnologia como a Alibaba subiram mais de 4% após esses novos investimentos, enquanto as corretoras China International Capital Corp e China Galaxy Securities dispararam porque há relatos de uma possível fusão, então seria criada a terceira maior corretora do país. No Japão, o mercado registrou uma leve queda devido à pressão sobre as ações de chips e as preocupações com a economia dos Estados Unidos e essas novas tarifas impostas por Trump. Para finalizar, vamos falar da commodity. Os preços do petróleo estão subindo após o relatório de estoque dos Estados Unidos também ajudar a compensar a preocupação com o aumento da oferta. E as cotações do minério de ferro na China caíram pela terceira sessão consecutiva nesta quarta-feira, pressionada pelas perspectivas sombrias dessas exportações de aço chinês e também pelas tensões comerciais intensificadas entre Estados Unidos e a China, que também é sua maior consumidora. Bom, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios.